Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa manhã, ter um devocional. Antes de fazer o devocional, quero estar pedindo aos irmãos que possamos estar orando a Deus, pedindo ao Senhor graça em relação especialmente à saúde de todos nós, como membros da igreja, como membros do corpo de Cristo, de uma forma geral, mas que também possamos estar orando, em especial, por aqueles homens e mulheres que trabalham na linha de frente dentro dos hospitais. Dentro da congregação, nós temos a Maristela, esposa do pastor Everton. Se você não sabe disso, a semana passada ela teve, como assistente social, entrar pelo menos um dia dentro dos quartos que tinham as pessoas doentes com Covid para atendê-los. Então, ela está se resguardando juntamente com o pastor Everton nesse momento. Mas eu quero pedir oração por ela, para que Deus a guarde, como também a Marlene, que também trabalha dentro do hospital, a Patrícia, que também trabalha dentro do hospital, como também a Natália, embora a Natália trabalhe com as crianças, não está no mesmo setor, mas está dentro do hospital. Então, de uma forma geral, há irmãos que trabalham com Uber, há irmãos que estão tendo que pegar ônibus. Outro dia eu falei com uma pessoa dentro de um condomínio que ela disse o seguinte: pai, eu tenho que pegar 2 ônibus, um para vir até o centro e do centro até o meu serviço onde eu estou aqui. E na volta tem que pegar mais 2. Meus queridos, tem pessoas que estão mais sujeitas ao contato e a terem lá, quem sabe, dificuldades, fruto da necessidade do trabalho. Oremos, como diz essa palavra que está aqui. E já está próximo o fim de todas as coisas. Falando então que está próximo, isso aqui está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Está falando da volta de Jesus, está falando da consumação do propósito de Deus nessa terra. Portanto, sede sóbrios, sejamos sensatos e vigiai em oração. Meus queridos, a palavra de Deus diz que há uma importância muito grande de perseverar na oração. Nós temos estabelecido alguns horários de oração, das 6, das 2 e também das 20 horas. Já faz tanto tempo e eu sei que nem sempre é possível compor todos esses horários e quem sabe durante tanto tempo como colocamos, nem todos conseguem orar e nem eu mesmo orei todas as vezes às 6 horas da manhã. Mas ainda que isso possa ser algo que está colocado há muito tempo já, e normalmente as coisas se desgastam com o tempo, e muitos cumpriram fielmente seu propósito, mas ainda que seja fora desse horário, não deixemos de orar, porque isso é fundamental para que Deus possa estar nos abençoando e abençoando os nossos irmãos, especialmente por aqueles, como falei antes, estão em algum perigo, quem sabe a maior daquilo que estamos vivendo, naquilo que podemos nos cuidar. Mas diz no versículo 8 da mesma palavra: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. A palavra de Deus, ela diz no Novo Testamento, que nós devemos ter um amor de uns para com os outros. Essa palavra uns para com os outros faz parte dos 25 mandamentos recíprocos que tem no Novo Testamento. Se você já ouviu isso, amém. Vamos relembrar. Se você nunca ouviu sobre isso, vamos aprender um pouco, Vamos ter ciência. Os mandamentos recíprocos são onde há reciprocidade. Eu faço isso, mas os outros também devem fazer isso para comigo. Então, como diz aqui, tende ardente amor uns para com os outros. Então, daqui para lá e de lá para cá. Observe que a palavra de Deus diz assim, suportai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, tendes paz uns para com os outros. Essas coisas são 3 itens, Amai-vos uns aos outros, é o 4. Então, são mandamentos recíprocos. E aqui diz assim, olha, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Meus queridos, na verdade, quando nós
ouvimos esse outro mandamento recíproco que diz assim: perdoai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Então, sede longânimos uns para com os outros. Né? Quando nós perdoamos uns aos outros, nós perdoamos e a pessoa é perdoada. Quando nós retemos, né, a pessoa não é perdoada por nós. Então, observe que nós fomos chamados para sermos semelhantes a Cristo. E estamos em processo de transformação. E muitas vezes somos surpreendidos com coisas que nos machucam, mas a palavra de Deus é assim, ó: sobretudo, amai-vos uns aos outros, sabendo que o amor cobrirá uma multidão de pecados. Então, meus queridos, se não for por amor, por misericórdia, como Deus tem para conosco, se nós não olharmos para os outros com esses olhos, nós certamente vamos criar muitas hostilidades e barreiras e mágoas e rancores. Por isso que quando erramos, desejamos que os outros sejam misericordiosos, que venhamos a ser compreendidos e amados, façamos assim uns para com os outros, como diz a palavra de Deus. E mesmo porque diz a palavra do Senhor, né, que na verdade quando nós perdoamos os outros, nós também vamos ser perdoados por Deus. Então há uma importância muito grande, como diz, né, na oração modelo do Pai Nosso, porque se perdoardes aos outros os vossos pecados, vosso Pai que está no céu também perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não perdoará os vossos pecados. Meus queridos, falando essa palavra, olha só o que diz aqui na continuidade, fechou aqui, deixa eu abrir, a continuidade diz assim, no 9, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. E logo abaixo diz assim, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Sede hospitaleiros. Sabe que quando fala de amor, fala também de atitudes de amor. E também fala de dons. Então, quem sabe, na fraqueza de alguém, alguém precisa ser acolhido na sua própria casa, no momento de dificuldade. Ou quem sabe, como diz a palavra, alguns eram pessoas que hospedavam outros, mas acabavam murmurando em cima dessa situação. A verdade é que a palavra de Deus diz que nós devemos ser hospitaleiros, devemos receber as pessoas. E quem sabe, às vezes, podendo trazer, não a hospitalidade direta dentro da sua casa, mas um princípio da hospitalidade que se preocupa com o próximo, que se preocupa com o irmão, possamos de alguma forma estarmos, ainda que ele fique dentro da sua casa, podendo, quem sabe, né, fazendo uma atitude amorosa que comunica a ele em cima de uma necessidade. Eu, outro dia, já recebi mais de uma vez, né, e a pessoa fez isso por amor, para me agradar como pastor, né. Então, eu recebi uns pães aqui na minha casa, né, recebi uns pães. E essa pessoa, né, tem dado pão para uma pessoa, para outra, até para pessoas que não são da igreja. Eu já recebi, né, e tem pessoas que têm dons e que às vezes são dons que não são os dons que nós normalmente costumamos chamar de dons. Mas quem sabe poder fazer, quem faz uma comida e leva para alguém, isso é fruto de um dom que Deus deu e é uma dádiva agradável a Deus. Quem comunica e leva um alimento, quem de alguma forma pode dar uma carona, sei lá, quantas coisas podem ser feitas no sentido, sei lá, de ajudar, não tem como arrumar uma casa, eu faço isso para ti, deixa que eu vou lá. Meus queridos, tem tantas coisas simples que podemos comunicar, sobretudo, como diz a Bíblia, amai-vos uns aos outros. Quem sabe sendo hospitaleiro, quem sabe perdoando, quem sabe suportando, quem sabe ajudando, quem sabe contribuindo, quem sabe socorrendo, quem sabe levando uma palavra, quem sabe de alguma forma, de alguma maneira, podendo fazer o simples. Né? Tem pessoas que fazem roupas
né? Fazem roupas dentro da sua casa e dão para outros entregar para os outros na rua. A pessoa não está entregando, mas ela está fazendo e outro está entregando. Ela está exercendo o seu dom, né? Quem sabe já tem, a pessoa já não, eu não tenho como ir, mas eu faço para alguém poder ir. Meus queridos, Deus é sábio. A palavra de Deus fala na multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus, ela dividiu capacidades, né? Sentimentos, pesos. Tem um que tem um peso por uma área, tem outro que tem um peso pela outra. Então, nesses pesos, sentidos que são respondidos, há um socorro e um suplemento para todos aqueles que estão à volta. Quando reprimimos ou não desenvolvemos nossos dons, certamente alguém ou alguns vão ficar sem receber aquilo que poderiam ser atendidos. A multiforme sabedoria de Deus, na sua graça, ela é repartida de maneira que haja suprimento para com todos e assim possamos ser supridos em tudo aquilo que precisamos. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros com um amor verdadeiro. Sim, nós precisamos discernir que também a oração, como diz a Bíblia, orai uns pelos outros. A oração é um grande ato de amor. Quem sabe você não pode fazer nesse tempo nada, nem isso nem aquilo, ou tem muita dificuldade de poder fazer o que você já fazia e desenvolvia antes, mas você pode orar. O apóstolo Paulo diz que trabalhava muito, orando. Olha só, trabalhava orando. Orai uns pelos outros. Na verdade, o Senhor diz que nós devemos orar pelas autoridades, orar pelos irmãos, orar pelos inimigos, orar pela nossa família, orar por nós mesmos, orar por aqueles que nos lideram, né? Eu preciso, como pastor, da sua oração, com toda certeza. Nós, amados, todos nós podemos, no mínimo, orar e vigiar em oração para que Deus possa abençoar o seu povo. Que Deus te abençoe nesse dia. Que Deus abençoe tua casa. Que o Senhor confirme o teu coração. Que esse dia seja um dia diferenciado, um dia cheio de luz do céu, um dia de graça, um dia de esperança renovada, um dia sem medo, um dia de alegria e alegria do Senhor derramada abundantemente sobre tua vida e sobre tua casa, em nome do Senhor Jesus.